Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo dos contratos em espécie. Lembrando que nós estamos estudando o contrato de compra e venda, que é o primeiro e mais comum dos contratos disciplinados pelo Código Civil. Estudamos toda a parte geral do contrato de compra e venda, que fala dos seus elementos, preço, coisa, consentimento, e vimos também os seus efeitos principais e secundários. Vimos que existem algumas categorias especiais a depender aí, do tipo de coisa a ser vendida, que a gente dá a elas alguns efeitos próprios, como acontece então na venda de corpos, na venda de mensura, como a gente já viu. Agora, a gente vai falar da possibilidade de que, além daquelas cláusulas gerais que são disciplinadas pelo Código Civil, os contratantes, eles insiram no contrato uma cláusula especial. E essa cláusula especial, ela vai trazer para o contrato um efeito peculiar, um efeito que de outra forma não aconteceria, um efeito que não é próprio, não é natural do contrato de compra e venda. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, compartilhe com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Então vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, olha, vamos imaginar que eu faço um contrato de compra e venda verbal. Se eu fiz um contrato de compra e venda verbal, é porque na verdade, não é que ele não tenha importância, mas é porque para mim o que importa são os efeitos naturais que o contrato de compra e venda gera, que estão disciplinados pelo Código Civil, tá? Agora, talvez eu queira, mesmo que eu deseje esses efeitos naturais, eu queira registrar esse acordo até para que eu tenha como prová-lo futuramente. E eu simplesmente repito os mesmos efeitos que foram, então, ali disciplinados pelo Código Civil. Mas, às vezes, além daquelas regras gerais que são estabelecidas pelo Código Civil, eu desejo atribuir àquele meu contrato um efeito diferenciado, um efeito próprio, vamos dizer assim. Além daqueles efeitos principais, além daqueles efeitos naturais, o contrato ele terá ainda um outro efeito, ele terá ainda uma outra manifestação no sentido de atender um interesse próprio. E a gente vai entender então que caso esses contratantes desejem que esse contrato ele gere um efeito específico, eles precisam então inserir no contrato essa cláusula especial. Mas cuidado, o fato da gente dizer assim, é uma cláusula especial o contrato de compra e venda, isso não significa que essa cláusula não possa vir registrada em outro documento ou em outro título. Explico. Vamos imaginar que eu faço um contrato de compra e venda e lá eu estabeleço as cláusulas gerais, todos os efeitos principais e secundários decorrentes de todo e qualquer contrato de compra e venda. Mas uma semana depois, eu, vendedor, e a outra parte, comprador, desejamos então dar a este contrato um efeito próprio, como uma cláusula de retrovenda ou uma cláusula de reserva de domínio. Aí nós fazemos um adendo a esse contrato, ou seja, um complemento a esse contrato de compra e venda, estabelecendo essa cláusula especial. Ou o desejo de estabelecer uma retrovenda, nós fazemos um aditivo ou adendo, a mesma coisa, um complemento a esse contrato em outro documento, estabelecendo essa cláusula especial. É claro que nesse adendo vai ter que constar que essa cláusula ela incidirá efeito ao contrato de compra e venda convencionado em tal dia, tal hora, tal lugar, fazendo menção a esse contrato. Mas por se chamar cláusula especial, ele não necessariamente precisa estar previsto no próprio contrato de compra e venda. Ele pode vir através de um adendo. Tudo bem? Bom, nós vamos ver que existe cláusula de retrovenda, cláusula de preempção, cláusula de venda sujeita à prova, cláusula de reserva de domínio, dentre outras, são essas cláusulas especiais. Mas para todas elas, alguns pressupostos ou algumas características a gente precisa entender. Então, em todas essas circunstâncias, a gente vai entender ou vai falar de alguns pressupostos. Primeira coisa,
As cláusulas especiais, elas são elementos acidentais do contrato de compra e venda, ou seja, o contrato de compra e venda, ele possui regras gerais, ele possui efeitos principais e secundários, que basta a manifestação da vontade para que esse contrato gere efeito entre as partes. Que efeitos? Os que estão disciplinados pelo Código Civil. Mas além desses efeitos gerais que o contrato de compra e venda pode gerar, eu desejo que esse contrato gere algum efeito específico, próprio. Então eu vou inserir nesse contrato uma cláusula, eu vou inserir nesse contrato, por exemplo, uma condição suspensiva, uma condição resolutiva, para que esse contrato atenda ao meu interesse naquele momento. Então, um exemplo. Vamos imaginar que eu estou vendendo a minha casa, mas eu estou vendendo a minha casa contra a minha vontade. Quando eu digo isso, não há vício de consentimento, mas na verdade eu estou consciente, mas eu não desejaria vender. E tenho muita vontade de voltar a ser a proprietária dessa casa. Então eu posso estabelecer nesse contrato de compra e venda uma cláusula especial. Se eu não coloco isso, eu não terei essa vantagem, a vantagem de voltar a ser a proprietária do imóvel. Se eu não estabeleço esse elemento acidental, essa cláusula de retrovenda ou a cláusula de preempção, a partir do momento que eu entreguei a coisa, não há aí nenhum direito que me garanta a possibilidade de voltar a ser proprietária dessa casa, desse bem. O comprador pode fazer o que ele bem entender, vender para quem ele quiser o imóvel. Agora não, eu quero que isso atenda ao meu interesse próprio. E é aí que a gente vai entender que muitas vezes o contrato de compra e venda de forma geral, ele não se encaixa completamente no meu desejo, na minha vontade, no meu interesse. Porque eu preciso de algo a mais. Então, por exemplo, quando eu vendo uma casa, além de eu vender e ter os efeitos naturais desse contrato de compra e venda, eu desejo ter a possibilidade, garantida juridicamente, de voltar a ser a proprietária desse mesmo imóvel, dessa mesma casa. Então, para atender esse interesse que é meu, é próprio, é inerente, porque nem todo mundo que vende tem o interesse de voltar a ser o proprietário da coisa. Então, para atender esse meu interesse próprio, então eu estabeleço uma cláusula especial. Além disso, eu já falei para vocês o seguinte, olha, o contrato de compra e venda, ele gera efeitos principais e efeitos secundários. Lembra? Efeito principal, transmitir a propriedade para o comprador e o vendedor adquirir aí um valor em dinheiro. Efeitos secundários, com relação à repartição das despesas, efeitos que decorrem, por exemplo, da garantia, né, de evicção e de vícios redibitórios. Esses efeitos naturais, eles incidem em todo e qualquer contrato, tendo cláusula especial ou não. Quando o contrato de compra e venda tiver uma cláusula especial, além dos efeitos naturais, ele terá ainda um efeito acidental. Ele ainda terá uma previsão que atenderá especificamente à vontade daqueles contratantes. Então, cuidado, tá? Quando a gente estabelece uma cláusula especial, eu não estou afastando e apagando todos aqueles efeitos decorrentes lá do contrato de compra e venda, sejam os efeitos principais ou secundários, tá? Eles continuam existindo, só que além deles se soma o novo efeito estabelecido pelo pacto adjeto, estabelecido pela cláusula especial. E óbvio, né? As cláusulas especiais, elas não se presumem. Então, para que eu fale, para que eu possa afirmar que naquele contrato de compra e venda há uma cláusula especial, precisa haver manifestação expressa tanto do vendedor quanto do comprador consentindo com aquela previsão. Então, é muito difícil você provar que houve verbalmente a estipulação da cláusula de retrovenda. É muito difícil você provar que houve a estipulação da preempção. Então, assim, é muito mais comum que essas cláusulas especiais, elas apareçam nos contratos escritos. Mas isso não significa
que elas não possam existir mesmo nos contratos verbais. O problema vai ser eu conseguir provar. Por quê? Porque o contrato de compra e venda, por si só, ele só gera aqueles efeitos naturais. Para que ele gere efeitos diferenciados, peculiares, eu preciso dessa manifestação expressa, tanto do comprador quanto do vendedor, concordando com aquela cláusula. Tanto é que você fala, professora, mas quem é que faz uma cláusula como essa? Não quero nem saber, ele concordou. Então, às vezes, a gente vai ver que o efeito da cláusula especial não parece muito justo. Mas aí você vai falar assim, professora, mas não é justo. Não é justo, mas a cláusula especial só está ali porque comprador e vendedor aceitaram o estabelecimento daquela cláusula. Tudo bem? Bom, esses pressupostos se aplicam então a toda e qualquer cláusula especial e a gente vai começar a falar da primeira delas, que é a cláusula de retrovenda. O próprio nome já está dizendo, ó, o que é algo retro? Que volta. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou voltar à venda. Então, a cláusula de retrovenda, ela nada mais é do que uma cláusula em que o comprador e o vendedor estabelecem o direito ao vendedor de retomar a propriedade da coisa, voltando o negócio jurídico, voltando esse vendedor a ser o proprietário dela. Então, a cláusula de retrovenda é quando eu vendo uma coisa, mas eu quero ter a oportunidade de voltar a ser a proprietária dessa coisa, caso eu queira. Para que isso aconteça, eu preciso estabelecer lá no contrato de compra e venda. Porque ninguém tem o direito de voltar a ser o proprietário da coisa, o proprietário do bem, se assim não se estabeleceu no contrato de compra e venda. Se eu vendi, eu deixei de ser proprietário, o comprador vai vender e fazer o que ele bem entender com a coisa. A cláusula de retrovenda não. Na cláusula de retrovenda, olha, o vendedor vendeu, o comprador adquiriu o apartamento, pagou 989 mil reais pelo apartamento, há a transmissão da propriedade, o comprador adquire a escritura pública, é realizado todo o trâmite para transferência da propriedade, então escritura pública com registro, ele passa a ser o proprietário do imóvel. Porém, se o vendedor quiser, dentro do prazo de até 3 anos, ele pode retomar a propriedade do apartamento, comunicando o seu interesse ao comprador e depositando ou efetuando o pagamento daquilo que ele recebeu quando ele realizou a venda, das despesas que foram gastas aí pelo comprador em decorrência do contrato e indenizando as benfeitorias necessárias. Então, esse comprador terá a obrigação de devolver a propriedade para o vendedor. Cuidado, não é uma nova venda, é voltar à venda que já existiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque na cláusula de retrovenda, quando esse vendedor aqui desejar, então, voltar a ser o proprietário da coisa e comunicar o comprador, volta a propriedade do apartamento para o vendedor, a escritura que constava o comprador como novo proprietário, ela volta para o nome do vendedor, mas não incidirá novo imposto. A gente sabe que no contrato de compra e venda de bem imóvel, a transmissão da propriedade desse bem imóvel gera, então, o imposto de transmissão de bens intervivos, que é o ITBI. Então, quando esse vendedor vendeu aqui ao comprador, o comprador foi, outorgou a escritura, registrou e teve que recolher o ITBI. Se o vendedor manifesta a vontade de voltar a ser o proprietário do imóvel, volta à venda. A escritura volta para o nome do vendedor, mas não terá que recolher
ITBI, não terá incidência do imposto de transmissão de bens inter-views. Então, nesse caso, não há que se falar a gente não pode afirmar que há uma nova venda, não é uma nova venda. Eu estou voltando à venda anteriormente estabelecida. Bom, essa é uma cláusula que tem uma natureza resolutiva, e a gente já vai entender o que é essa natureza resolutiva, e de categoria potestativa. Se trata aí de um direito potestativo, a gente sabe que o direito potestativo é um direito incontroverso, que pode ser exercido por uma pessoa independentemente da vontade de outra. E aqui o direito potestativo é do vendedor. Professora, mas o comprador, se ele não quiser devolver o imóvel, ele pode? Não. Por que não? Porque depende única e exclusivamente da vontade do vendedor. Professora, isso é injusto. Não é. Por quê? Porque essa cláusula só existe no contrato de compra e venda porque lá no início, tanto o vendedor quanto o comprador concordaram com ela. Então, o comprador sabia, desde o início, que o vendedor, no prazo de até 3 anos, poderia procurá-lo e falar, me devolva o bem, me devolva a coisa, porque eu desejo voltar a ser o proprietário dela. E o comprador não poderá se recusar, o comprador deverá, então, devolver. Então, nós estamos diante de um contrato que é perfeito e acabado, um contrato que gera a transmissão da propriedade, com escritura, com registro, com tudo, mas que, a qualquer momento, o comprador poderá perder esse direito de propriedade por vontade única e exclusiva de uma pessoa só, que é o vendedor. Tudo bem? Bom, agora, antes de a gente falar especificamente dos efeitos da retrovenda, eu já quero falar para vocês que a retrovenda, às vezes, ela é utilizada de forma simulada. É muito comum a cláusula de retrovenda para simular um outro negócio jurídico. E eu já digo para vocês que a cláusula de retrovenda ela tem que estar fundamentada no princípio da boa-fé, no princípio, então, da boa-fé objetiva, né, que estabelece que as partes devam agir com respeito, com honestidade, com hombridade, uns para com os outros. Se eu utilizo a cláusula de retrovenda, na verdade, para prejudicar a outra parte, ou para chantageá-la, por exemplo, então essa cláusula ela pode ser anulada, conforme a gente vai falar já já. Então, olha só, quero mostrar para vocês um exemplo de como a cláusula de retrovenda ela pode ser utilizada de forma errada para simular um outro negócio jurídico, tá? Então, é proibida a utilização da cláusula de retrovenda como modo de garantia de outro negócio jurídico. Olha só, a gente sabe que o contrato de mútuo, ele é um contrato de empréstimo de coisas fungíveis. Então, por exemplo, o mútuo feneratício, que é o empréstimo de dinheiro. Então, eu tenho de um lado o mutuante, que tem dinheiro sobrando, e do outro lado, eu tenho o mutuário que está precisando de dinheiro. Então, eles fazem um contrato de mútuo, o mutuante fala assim, eu vou te emprestar o dinheiro, ele empresta o dinheiro, e a gente sabe que quando esse mutuário aqui receber esse dinheiro, ele assume a obrigação de devolver esse dinheiro para o mutuante. A gente sabe que é óbvio que o contratante, quando ele estabelece, né, esse tipo de contrato, quando ele estabelece, então, esse tipo de acordo, ele precisa, então, honrar com a sua obrigação, honrar, então, aí, com o seu dever assumido nesse contrato. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, olha só como esse mutuante poderia garantir que o mutuário ou devolveria o dinheiro. Olha só. Eles estabeleceriam, na verdade, não um contrato de mútuo, mas eles fariam um contrato de compra e venda em que figuraria de um lado o mutuário como vendedor, esse mutuário vendendo a casa para o mutuante,
O mutuante recebendo a propriedade da casa através de escritura pública com o registro e pagando em dinheiro pelo valor dessa casa. Mas, na verdade, o que está acontecendo? O mutuante empresta o dinheiro, mas ele já fica com a casa do mutuário como garantia do pagamento. Se esse mutuário não efetuar o pagamento, ele permanece proprietário do imóvel. Se o mutuário desejar voltar a ser o proprietário do imóvel, ele devolve o dinheiro que ele recebeu emprestado, então, do mutuante, e aí o mutuante devolve a propriedade para o mutuário. Percebam que é uma espécie de contrato em que eu dou em garantia um imóvel que é meu. Mas nós estamos aqui diante do que a gente chama de simulação, e a gente já falou sobre isso lá quando a gente falou de vícios do consentimento. Simulação é um vício do consentimento e gera nulidade do negócio jurídico. Então, a retrovenda não pode ser utilizada como meio de garantia do cumprimento da obrigação. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui essa nossa primeira aula introdutória do direito dos contratos em espécie, a primeira aula do contrato da cláusula especial de retrovenda. Temos muito a falar ainda e nós voltamos então na nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá!